Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui com saúde, em paz, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, né? Essa é a nossa confiança nele. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e iniciar então nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Senhor, por mais esse início de semana, hoje já terça-feira, Pai, 4 de outubro de 2022, e estamos muito felizes, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Obrigada, Jesus, por mais um mês que está se iniciando e nós estamos caminhando dentro da Tua Palavra, crendo, Senhor, que nós vamos chegar até o dia 31 de dezembro, debaixo dessa mesma bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Obrigada, Jesus, que a Tua Palavra se torne cada dia mais, Senhor, alimento indispensável no nosso dia, que o desejo do nosso coração, Senhor, seja todos os dias ter esse momento com o Senhor, sendo Ele prazeroso, Pai, sendo Ele um momento que nós realmente desejamos. Pai, nós queremos te amar por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor tem para nos dar, Jesus. Nós queremos aprender a entrar nesse nível, Senhor, de filho, que independente daquilo que o Pai tem para oferecer, Senhor, sabe que Ele é filho, sabe que Ele tem um Pai, sabe que esse Pai cuida, Pai, de maneira tão prazerosa, tão poderosa, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse cuidado, por esse zelo que o Senhor tem para conosco como filhos, Pai, amados, queridos. Nós te amamos da mesma maneira, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, muito obrigada, Jesus, por esses momentos preciosos com a Tua Palavra, onde nós temos aprendido tanto, Senhor, onde nós temos dedicado esse tempo e temos sido, Senhor, muito enriquecidos com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua maneira de nos ensinar. Cada um absorve, Senhor, aquilo que precisa absorver. O Senhor não tem pressa em nos ensinar, o Senhor tem uma maneira única para nos ensinar individualmente, Senhor. A maneira que o Senhor tem para comigo não é a mesma maneira que o Senhor tem para com os meus irmãos, e isso é muito bom, porque o Senhor nos toma pela mão de onde nós estamos e começa a caminhar conosco diariamente, sem pressa, Senhor, tendo o cuidado de nos ensinar de acordo com as nossas convicções, com as nossas já habilidades e certezas, e o Senhor vai caminhando conosco de glória em glória, Pai, na Tua Palavra. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Nos ensina mais um pouco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente? Hoje a gente começa com... deixa eu abrir aqui. A doutrina dos fariseus e dos saduceus. É um texto que está lá em Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao 12. A gente vai começar. Diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão, e disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O mesmo texto em Marcos, capítulo 8, versículo 13 ao 21. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão,
Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? 7, recolheram eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então, esse texto está, Jesus está conversando, né, dialogando ali com os seus discípulos, e Jesus faz uma colocação para eles de que eles precisavam se resguardar, né? Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles pensam que Jesus está falando sobre pão, por eles não terem levado pão, né, dentro do barco, nessa viagem. Jesus fala: vocês ainda não entenderam, gente? A grande questão, quando Jesus fala com eles a respeito, vocês ainda não entenderam, vocês ainda não estão compreendendo, fala de alguém que está andando com Jesus já há algum tempo, e parece que as coisas, elas não são assimiladas, elas não são guardadas no coração. Eles ainda não entendem a forma de Jesus ensinar, a forma de Jesus falar com eles. Parece que o treinamento fica devagar, né? Jesus acho que fica assim, meu Deus, eles ainda não conseguiram compreender o formato, a forma de eu estar ensinando eles. E da mesma forma, Jesus tem nos advertido, né, todos os dias: vocês ainda não compreendem. Gente, são 20 e tantos anos já que eu tô no Evangelho, que eu aceitei Jesus, e Jesus ainda tem, de vez em quando, o costume de falar: você ainda não entende? Você ainda não compreende o que eu tô falando? Por quê, gente? Porque nós já devíamos estar num outro nível de maturidade, nós já devíamos estar num outro nível de amadurecimento, mas a nossa meninice, a nossa maneira de agir com Jesus todos os dias, de não buscarmos essa maturidade, de não buscarmos esse conhecimento no Senhor, faz com que a gente se torne ainda meninos diante de Deus, né? Pessoas que não têm o conhecimento que deveriam ter já. E eu não falo isso de uma pessoa que está há 1, 2, 3 meses no Evangelho, 1 ano, né? A palavra nos dá um tempo de início de maturidade de 3 anos, que são chamados neófitos, né? A palavra de Deus vai falar que os neófitos são aqueles que são bebês na fé. E eles falam de um prazo em média de 3 anos. Então, passou de 3 anos, você já deveria estar caminhando num nível de maior maturidade em Deus, né? E não querendo comer papinha, né? Querendo comer o leite, né? Tomar leite somente, querendo aí ficar ainda nas coisas mínimas da palavra. Não, a gente precisa caminhar avançando, seguindo no rumo de amadurecimento, crescimento espiritual. Então Jesus está dizendo para eles: vocês já estão comigo há algum tempo e vocês ainda não compreendem a forma que eu falo, a maneira, né, que eu estou falando, ou sobre o que eu estou falando. E Jesus está falando sobre o ensino, né, sobre o fermento que em muitas passagens, ou na sua grande maioria, dentro da palavra de Deus, fermento fala de pecado. Então está falando sobre a contaminação do pecado que os fariseus e os saduceus trazem para o meio religioso por causa das suas muitas regras, por causa dos seus costumes humanos, né, que distorcem toda a palavra. A gente já tem falado algumas coisas aqui sobre alimentação, sobre jejum, sobre a forma com que eles lidam, né, com o povo, colocando um peso que nem eles mesmos podem carregar, Jesus fala, né? Então Jesus está pedindo para os seus discípulos também prestarem atenção quanto a isso, e nós hoje também devemos prestar muita atenção a respeito disso, no que diz respeito a estarmos carregando um fardo, um peso da religião, que não é o que Jesus colocou sobre nós. Então, precisa sempre haver esse cuidado sobre nós, de nós não estarmos colocando esse tipo de peso sobre as pessoas que estão perto de nós, e nem muito menos nós estarmos carregando esse jugo também da religião, da religiosidade, de forma desnecessária, porque isso faz a gente ficar cansado, isso faz ficar cheio, né, das coisas de Deus, e nós não queremos às vezes servir a Deus ou fazer aquilo que Deus tem realmente para a nossa vida, porque já foi colocado tanto fardo para nós, né, tantas situações que são extremamente desnecessárias segundo a palavra,
mas o ser humano ele tem mania de tentar achar regras e tradições e maneiras de se chegar a Deus que complicam ao invés de nos ajudar. Então, muito cuidado com isso. Jesus está nos dizendo sobre isso e então nós devemos prestar atenção sobre quais, cuidados que nós devemos ter ao longo da palavra. A palavra de Deus vai falando para nós sobre esses cuidados. Vamos continuar aqui? A cura de um cego em Betsaida. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Diz assim, só esse texto vai estar só em Marcos 8, 22 ao 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Esse texto ele recebe várias interpretações, gente, e eu costumo dizer que realmente a gente pode ter algumas ideias, algumas interpretações sobre o texto, porque alguns indícios aqui falam de algumas possibilidades, mas eu não posso simplesmente bater o martelo e dizer que é exatamente isso que Jesus está dizendo, porque o Espírito Santo ele é tão criativo em nos mostrar situações ou palavras, ou nos trazer revelações sobre a palavra, que nós precisamos ir cavando aos poucos e deixando que o Espírito Santo nos ensine. Mas esse texto ele é só citado por Marcos, no Evangelho de Marcos, a respeito dessa cura desse cego que aconteceu em 2 estágios, O primeiro estágio é Jesus cuspindo, então, nos olhos desse homem e perguntando se ele vê alguma coisa. E aí esse homem diz para Jesus algo muito diferente, Ele vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Por que será, que esse homem consegue ver algo meio embaçado, aparentemente, mas ele cita árvores andando? Então eu já vi algumas coisas a respeito disso, mas eu não tenho clareza sobre por que esse homem vê árvores, Existem algumas explicações de alguns teólogos, alguns estudiosos, mas eu prefiro ainda ficar lendo a palavra e esperando que no momento certo o Espírito Santo me ensine de forma mais clara. Então, existem algumas explicações, mas eu não quero nem falar aqui para vocês, para que a gente possa realmente mergulhar na palavra e deixar o Espírito Santo nos ensinar. Eu não tenho clareza, então prefiro não falar. E aí Jesus, uma segunda vez, então, coloca as mãos sobre os olhos do homem, E aí sim ele tem a sua vista totalmente restaurada, e Jesus então o manda para casa e diz para ele não entrar no povoado. Então, essa questão de Jesus mandar com que ele não entre mais no povoado pode ter alguma coisa a ver a respeito dessa cegueira desse homem, Pode ter a ver com algum tipo de maldição que exista nesse povoado para esse homem, Então, a gente fica aí com essa narrativa de Marcos, falando dessa cura de Jesus. Só Marcos conta essa narrativa e fala dessa forma com que Jesus curou esse homem em 2 etapas, e ele então tem a sua visão restaurada da segunda vez, mas Jesus diz para ele não entrar novamente no povoado. Onde será que esse homem morava? Será que ele estava ali simplesmente de passagem e Jesus manda ele embora para a casa dele e diz não volte para esse povoado, esse não é lugar para você? Então a gente não tem uma maior informação para dizer o que realmente aconteceu, mas Jesus deixa aqui esse registro para nós dessa cura de forma tão diferente em vários aspectos, para que a gente possa meditar e deixar o Espírito Santo aí trazer luz para nós essa palavra no momento certo. Segunda retirada para o norte, vamos ver aqui. A confissão de Pedro, Mateus 16, versículo 13 ao 20, é o primeiro texto. Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas.
E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Marcos capítulo 8, 27 ao 30. Marcos 8, do 27 ao 30. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 18 ao 21. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com eles estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Então, esse texto, quem fala sobre ele é Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que mais traz uma narrativa um pouco mais ampla para nós sobre essa pergunta de Jesus é Mateus, né? Tanto Marcos quanto Lucas citam só a passagem de forma bem resumida e Mateus fala um pouco mais para nós do que está acontecendo nesse diálogo. Jesus vira para os seus discípulos, para aqueles que já estavam andando com ele já há algum tempo, 1, 2 anos aqui em média. Eles já estão há algum tempo com Jesus e ele pergunta primeiro o que a multidão tem dito a respeito dele. Quem a multidão diz que eu sou? O que as pessoas, quando vocês andam na rua, quem que a multidão diz que eu sou? E aí os discípulos dizem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, que você é Elias, que você é Jeremias, ou alguns dos profetas, né, do Antigo Testamento que ressuscitou. Lucas fala isso, né? Algum dos profetas que ressuscitou. Aí ele volta a pergunta, ele diz assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí quando Jesus volta essa pergunta, ele está falando agora, gente, de alguém que está mais próximo. Porque quando Jesus cita o que a multidão está dizendo, é aquela questão de dizer assim: o que a maioria diz sobre mim? Né? O que a multidão, as pessoas que estão mais longe, que são a grande multidão, tem dito. E aí, gente, as pessoas elas dizem o que elas querem a nosso respeito, né? Geralmente a opinião da grande maioria nunca é a opinião muito certa, né? Quando falam esse ditado mundano aí que a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira, tá? Isso é um engano terrível, isso não é bíblico principalmente, e a voz do povo não é a voz de Deus, ok? Porque a própria palavra de Deus diz para nós que a maioria das vezes em que o povo fala, o povo justamente fala contra a própria palavra de Deus, ok? Nós vimos isso já ao longo de toda a Bíblia, que quando a maioria falava, geralmente não estava falando a respeito das coisas de Deus, mas sim das coisas próprias de si, né? Então, quando Jesus volta a pergunta e diz para eles: quem vocês dizem que eu sou? Ele quer ouvir agora dos que estão mais próximos dele, ou melhor dizendo, dos discípulos, dos 12, daqueles que estão andando com ele desde o início e que têm visto de perto, literalmente dormindo e acordando com Jesus, o que Jesus tem feito ao longo do seu ministério. E somente Pedro responde essa pergunta.
E isso chega a ser difícil de ler, porque eu acredito que até para Jesus essa resposta somente de Pedro tenha sido frustrante, porque a questão é a seguinte, gente: quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o Verbo vivo, mais a verdade de Deus vai sendo imprimida no meu espírito, impressa, né? Imprimida, credo, palavra feia, mas não tá errado. Impressa no meu espírito, e mais a convicção de quem é Jesus vai acontecendo na minha vida. Então eu costumo dizer que o cristão, que ele começa a duvidar muito sobre a própria palavra, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, é porque ele está sendo a multidão, ele está sendo uma pessoa que está andando mais longe, é uma pessoa que não tem muita intimidade, é uma pessoa que está sempre junto na grande multidão. Né? Nunca tá no estreito, nunca tá num relacionamento pessoal, nunca tá sozinho com a palavra, nunca tá buscando realmente uma revelação pessoal de quem é Jesus. E nesse momento, então, Pedro faz justamente essa revelação que Jesus afirma para todos nós aqui, que quem revelou para Pedro não foi carne nem sangue. Então não fala de humano, não é algo humano, não é algo natural, mas é algo sobrenatural, porque ele fala que foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Então quem revelou para Pedro quem era Jesus no seu espírito foi o próprio Espírito Santo de Deus. Não havia como Pedro responder daquela forma se não fosse guiado pelo Espírito. Porque até esse momento, muito provavelmente, todos eles ainda tinham as suas dúvidas a respeito de quem era Jesus. Eles estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas havia ainda dentro deles, pela falta de morada, né, do Espírito Santo, eles ainda não tinham nascido de novo da água e do Espírito, lembrando que aqui os discípulos ainda não tinham aceitado Jesus, porque Jesus ainda não tinha morrido pelos nossos pecados, então nenhum homem, até a morte de Jesus, nasceu de novo da água e do Espírito, ok? Então seus discípulos andavam com Jesus diariamente, mas eles não tinham nascido ainda de novo no seu espírito. O espírito deles ainda estava morto, mas eles já estavam tendo contato com o próprio Filho de Deus no seu dia a dia, e isso poderia gerar essa fé necessária para nascer de novo, assim como houve nesse momento na vida de Pedro. Houve uma revelação do próprio Deus no coração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Essa revelação de Pedro fala muito de identidade, de quem Jesus é para nós, de qual é a revelação que nós temos a respeito de Cristo. Eu não quero mais saber sobre Jesus porque os outros me contam quem é Jesus. Eu quero saber quem é Jesus porque eu tenho tido relacionamento com ele. Eu costumo brincar que é assim, gente, conhecer a vida de uma pessoa através de revistas, noticiários, pela boca dos outros, é algo extremamente distante. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, eu falo isso sempre em aula, se eu perguntasse para vocês sobre quem é o Silvio Santos, que é uma pessoa conhecida a nível Brasil e mundo, você me diria quem ele é. Ele é um apresentador de televisão, ele é pai de 6 meninas, ele é marido da Iris Abravanel, ele é um judeu, ele é várias coisas, né? Ele é dono do SBT, ele é dono daquilo outro, ele tem tal idade. Você me contaria várias coisas sobre o Silvio Santos. Mas se eu dissesse para você, se você tem intimidade com o Silvio Santos, se você sabe o número que ele calça, se você sabe a comida que ele gosta de comer, se você sabe a forma com que ele lida ali dentro da casa dele com as filhas, qual hora que ele gosta de dormir, qual hora que ele gosta de acordar, se ele gosta de café, se ele ronca, nada disso nós saberíamos. Por quê? Porque nós não temos uma vida de intimidade com o Silvio Santos. Então nós sabemos sobre o Silvio Santos aquilo que a revista conta, aquilo que a televisão mostra, aquilo que as pessoas noticiam, né, que as pessoas falam nesses programas de fofoca. É disso que nós sabemos sobre o Silvio. E muitas pessoas dentro do evangelho, dentro das igrejas, só conhecem Jesus também da mesma maneira. Como assim, Elisângela? Tem gente que só conhece Jesus
pela pregação do domingo. Tem gente que só conhece Jesus pelo seriado que tem na televisão chamado The Chosen. Tem gente que só conhece Jesus pelo que o avô, a avó contou quando era criança. Tem gente que só conhece Jesus pelas pregações na internet que as pessoas pregam. Então tem gente que só conhece Jesus pela boca dos outros, mas não conhece Jesus de se relacionar com ele, de estar todo dia com ele. Então é muito diferente, gente, alguém que tem um relacionamento íntimo com alguém, e aí sim pode dizer que conhece essa pessoa de verdade, do que alguém que conhece sobre alguém através de notícia, através de revista, através de jornal, através de documentário, através de qualquer outra coisa. Então, o que Pedro está demonstrando aqui é justamente o que Deus deseja, o que Cristo, o que Jesus deseja de nós. Um relacionamento tão íntimo, diário, que isso vai fazer com que o Espírito Santo traga uma revelação pessoal para você. Você vai saber quem é Jesus de verdade no seu íntimo, no seu espírito. E isso vai mudar a sua vida da água para o vinho. Vai mudar a tua vida de como você vê Jesus, de como você se relaciona com ele, de como você fala com ele, de como você ouve ele falar. É diferente, gente. É muito diferente. É disso que Jesus está falando aqui com Pedro. Vamos continuar. Eu gosto muito dessa passagem, por isso que eu acabo falando um pouco mais sobre isso. Me perdoem. Vamos continuar. Cristo prevê a sua morte e ressurreição. Mateus 16, versículo 21, 22 e 23. Mateus 16, 21, 22 e 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Marcos, capítulo 8, versículo 31, 32 e 33, o mesmo texto. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Lucas, capítulo 9, versículo 22. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, essa passagem ela é o oposto daquilo que a gente acabou de falar. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe claramente que alguém que está com Jesus já há quase 3 anos e meio tem uma revelação tão profunda quanto Pedro tem nesse momento, através do Espírito Santo, através do próprio Deus, trazendo essa revelação de que ele era o Cristo. Se você tem uma revelação como essa de quem é Jesus, no momento seguinte, talvez 10 minutos depois, meia hora depois, 1 hora depois, a gente não sabe quanto tempo passou, em que Jesus ensina para eles, fala para eles sobre a sua morte e ressurreição, de quanto ele devia ser rejeitado nesse momento pelos religiosos da época, né? E fosse preso, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. Jesus está então falando sobre o evangelho completo, né? Sobre essa revelação do que era o propósito dele nessa terra. E Pedro então chama Jesus de lado, né? A palavra fala que ele chama ele à parte e começa a dizer: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não, o Senhor não vai passar por isso, nós não vamos deixar. E nesse momento Pedro faz o oposto, ele dá lugar para o diabo entrar e falar na boca dele de que ele não ia passar por isso, de que não, ele não ia sofrer, de que ele não ia cumprir
o seu propósito nessa terra. Então percebem que a nossa vida, ela precisa estar em total vigilância todo o tempo, porque o inimigo, ele é astuto, gente, o diabo, ele é astuto. Ao mesmo tempo que a gente está aqui buscando a Deus, buscando a palavra, desejando conhecer Jesus, se nós não estivermos o tempo todo atentos, vigilantes na nossa mente, vigilantes com o nosso coração, nós podemos ser afetados por um pensamento maligno como esse que Pedro teve nesse momento, de que Jesus não morreria na cruz, de que Jesus não ia padecer por causa dos nossos pecados. E aí Jesus repreende Pedro no mesmo instante, diante dos discípulos, assim como ele elogiou Pedro um minuto atrás, aqui ele repreende Pedro a respeito da sua atitude também diante dos discípulos, dizendo que ele estava deixando a sua boca ser usada pelo próprio diabo. Nós precisamos conhecer a palavra, gente, para que o engano do maligno nunca venha a sair da nossa boca. Nós precisamos conhecer a Bíblia para que nós não venhamos falar com a nossa boca justamente contrariamente às promessas de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que justamente nós saibamos quais são as promessas, quais são os propósitos, o que nós vamos sofrer, o que nós vamos passar até Jesus voltar. Existe uma pregação extremamente triunfalista e não é de hoje. A história da igreja, ela é recheada desse tipo de pregação triunfalista. O que é uma pregação triunfalista, gente? É uma pregação que diz que você não vai sofrer, é uma pregação que diz que nós não vamos padecer nessa terra, é uma pregação de que você só vai ter vitórias, é uma pregação de que o evangelho é maravilhoso, de que servir a Deus não traz nenhum tipo de consequência, de perseguição, de dificuldades, quando na verdade o evangelho é justamente algo que nós carregamos e que vai trazer muitas consequências por causa do pecado que está no mundo, por causa do maligno reinar nessa terra. Você acha que nós vamos passar por somente bonança nessa terra só porque nós somos agora filhos de Deus? Se o próprio Cristo, sendo o Filho de Deus, nascido, do próprio Deus, padeceu nessa terra, você acha que você ia ser o queridinho do papai e que eu e você não iríamos sofrer nada nessa terra? Ilusão. Então a gente precisa ser muito conscientes de que ser filho de Deus traz como consequência, sim, carregar uma cruz, renunciar à sua carne, padecer sim por alguns problemas e perseguições do diabo, porque ele deseja realmente que a gente volte atrás, na nossa decisão de fé, que a gente possa falar contra esse Deus que nos salvou, que a gente ache que a gente é o bambambam da história e que nós merecemos tudo nessa terra, quando na verdade nós somos sim filhos amados e queridos de Deus, mas existe uma promessa futura para nós de prosperidade, de vida em abundância, e ainda não é nesse tempo, porque esse tempo ele é regido pelo maligno. A palavra de Deus diz que a terra, essa nossa habitação jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, está morto espiritualmente. Como é que nós queremos ter vida abundante, infelizmente, nesse mundo caído? Então não espere esse triunfalismo na sua vida, porque ele não vai acontecer, e é por isso que muitos cristãos têm rejeitado o Senhor, tem muitos cristãos que têm voltado atrás, tem muita gente que vai negar Jesus na época da grande tribulação, quando o anticristo começar a reinar, justamente porque não vai suportar ver que esse mundo ele está sendo governado pelo próprio inimigo, e que nós precisamos ter força espiritual, ter alicerces na rocha e não na terra, não na areia, como tem a parábola contando para nós. Então a gente precisa ter esse alicerce muito firme em Jesus, gente. Precisa parar com essa pregação triunfalista, com essa pregação de que eu não tenho problemas porque eu sou de Jesus. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo está pronto a nos ajudar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Mas nós vamos ter dificuldades, sim. No mundo tereis aflições. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, ok? Mas nós vamos vencer, porque Cristo já venceu e Ele nos deixou essa promessa. Então essa é a palavra que precisa estar sempre na nossa boca. Ele venceu, e porque Ele venceu, Ele vai me ajudar a vencer também, ok?
Vamos continuar? Cada um deve levar a sua cruz. É justamente essa a grande pregação de Cristo para nós, que fala sobre esse carregar também uma cruz, né? Vamos lá? Mateus 16, versículo 24 ao 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 9, versículo 1. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 27. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. Então Jesus fala sobre essa questão justamente de que se ele teve que negar a sua própria vida, se esvaziar de sua divindade para morrer por causa do meu pecado e do seu pecado, vocês acham que a nossa vida não deveria ser também como a de Cristo, negando a nossa carnalidade, o nosso pecado, as nossas próprias vontades que vêm de acordo com o pecado? Porque se você disser para mim que você só tem vontade de andar em santidade, eu vou dizer para você que você então está privilegiado nessa terra, porque nós todos temos que todos os dias mortificar um pouco a nossa carne, porque a nossa carne ela quer o pecado, a nossa carne ela quer os prazeres desse mundo, a nossa carne ela quer a desobediência, mas o nosso espírito nascido de Deus, ele deseja as coisas de Deus, ele deseja a santidade. Então por isso que eu preciso mortificar a carne e preciso seguir, né, viver segundo o Espírito, viver justamente esse tempo de comunhão com Deus para que o Espírito Santo possa me guiar todo o tempo nessa verdade e assim eu vou santificando a minha vida todos os dias. A transfiguração, Mateus 17, versículo 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O mesmo texto em Marcos, capítulo 9, do versículo 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceu diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Gente, essa passagem, né, da transfiguração é algo maravilhoso de se pensar no que aconteceu aqui, né? A própria passagem fala para nós, descreve para nós o que aconteceu. Então Jesus chama 3 dos seus discípulos, que eram sempre os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eles estavam sempre mais perto de Jesus nessas ocasiões. E Jesus sobe com eles para um monte muito alto. A palavra de Deus diz que eles estavam orando. E então aparece, né? Jesus é transfigurado, ele fica numa forma resplandecente de luz, o seu rosto brilha como o sol, a passagem de Mateus fala, né? E aparece também Moisés e Elias diante de Jesus, e eles começam a conversar justamente sobre a morte de Jesus, sobre o que estava para acontecer. E Pedro fica extremamente afoito ali naquele momento, sem saber o que dizer, e ele então quer montar cabanas ali, né? Na verdade, isso é aquela pessoa extremamente afoita, que é Pedro sempre, e que não sabe o que dizer diante de uma imagem tão poderosa que está vendo, e cita isso, e a passagem fala para nós vermos essa questão de Pedro, sempre muito afoito, falando, né, pelos cotovelos, e naquele momento a voz vem do céu novamente, diz: Esse é o meu filho, em quem eu me comprazo, o meu escolhido, ouçam-no. Então era para que tudo que Jesus estava dizendo fosse então guardado, ouvido, né, obedecido. É disso que Deus está falando. Elisângela, por que aparece Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Como assim? Por que Moisés e Elias aparecem? Uma interpretação minha sobre esse texto é de que tanto Moisés quanto Elias foram homens arrebatados pelo Senhor.
Moisés e Elias, assim como Enoque, e assim como acho que mais um homem, eles não morreram fisicamente, simplesmente, estão enterrados e só vão ressuscitar na volta de Jesus. Não. Na minha opinião, segundo a palavra e segundo esse texto, tanto Moisés quanto Elias, eles já foram transformados, os seus corpos já foram transformados, eles já foram arrebatados e eles estão com o Senhor para a volta de Jesus. E por isso que Moisés e Elias aparecem nesse momento ali diante de Jesus, discutindo sobre a morte de Jesus ali, sobre o cumprimento da palavra. Então essa é uma interpretação minha, porque justamente esses dois aparecem e justamente a palavra fala lá na morte de Moisés que o corpo dele não é achado por ninguém, nunca ninguém achou o corpo de Moisés. E Elias foi arrebatado. A própria palavra de Deus diz que ele sobe, né, aos céus numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, né? Então ele também foi arrebatado, não teve uma morte natural como todos os outros homens na terra tiveram. Então eu acredito que Moisés e Elias, eles já estão com corpos transformados. Jesus nesse momento também tem o seu corpo transformado, porque ele é o próprio Deus. Então nesse momento há um vislumbre para Pedro, Tiago e João do que vai ser os nossos corpos transformados depois da volta de Jesus. Então, só há essa explicação, na minha opinião. Muitas pessoas podem tentar estudar esse texto e ver várias coisas, como pode realmente haver várias questões aqui ainda que Deus pode nos ensinar, sim, mas eu só vejo dessa forma. Moisés fala do tempo da lei, Elias fala do tempo dos profetas e Jesus do tempo, então, desse total cumprimento de toda a palavra que já apontava para Jesus, ok? Vamos ler o nosso último texto de hoje, que fala sobre a questão de Elias, né? Jesus vai falar aqui sobre Elias. Mateus 17, versículo 9 ao 13. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Marcos, capítulo 9, versículo 9 ao 13, o mesmo texto. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo-se o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Então, esse é um texto que Jesus fala que Elias já veio. E se vocês voltarem lá no texto onde Isabel recebe a profecia sobre João Batista, ele diz que João Batista viria no espírito de Elias. Então ele viria como um grande profeta nesse tempo de Jesus, trazendo então, abrindo caminho para o ministério de Cristo, para o reino de Deus, né? E Elias também foi um grande profeta, justamente trazendo uma palavra de restauração para Israel. Mas Israel não aceitou nem o primeiro Elias, nem o segundo Elias, também fizeram a mesma coisa que fizeram com o primeiro, mataram, né? Tentaram matar, na verdade, porque ele vai ressuscitar naquele grande dia. E com certeza o Elias que ainda virá, né, no final dos tempos, antes da vinda de Jesus, porque a palavra também cita isso, que vão vir outros Elias até a volta de Jesus, fala de outros profetas que vão nesses últimos dias falar também sobre o reino de Deus, e muitos vão tentar matá-lo para não deixar que o evangelho então seja propagado
com total liberdade. Isso fala, né, desse Elias que viria, que eles estão perguntando, né? Por que os mestres da lei falam sobre Elias? Jesus então diz: Elias já veio a primeira vez, já veio agora antes de mim, e ele ainda vai vir antes da minha volta, mas eles vão fazer sempre a mesma coisa, tentar matar Elias, né? Tentar calar a sua voz profética, a sua voz que denuncia o espírito de Jezabel, né? Nesses últimos dias está se falando muito sobre isso. Prestem atenção que algumas pessoas já estão falando sobre essa questão desse espírito de Jezabel, que quem não viu eu falando sobre isso, volta lá no texto, dá uma olhadinha sobre esse tempo que a gente falou ali sobre Acabe e Jezabel, que eu acho que eu contei algumas coisas, eu falei algumas coisas aqui no texto. Vocês podem voltar lá no canal que tem esse vídeo gravado. Amém? Então, nós terminamos aqui nossa leitura. Tem muito mais coisa dentro desses textos, gente. Se eu fosse ficar falando aqui, a gente fala horas e horas, né? Eu, principalmente, falo horas e horas. Então, mas eu quero deixar que vocês meditem, que vocês leiam, que vocês comam dessa palavra aos poucos e deixem o Espírito Santo ir ensinando vocês. Não se preocupem, mas eu não entendi, mas eu não consegui compreender, não tem problema. Se alimente da palavra e deixe o Espírito Santo ensinar vocês um pouquinho cada dia. Assim o Senhor vai completando esse amadurecimento dentro de nós da palavra. Amém? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar gravando as nossas leituras em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.